Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje com a nossa convidada especial, Neide Lima. Ela teve um relacionamento, um casamento durante 3 anos com um psicopata e nós estaremos hoje aqui conversando com ela para passar informações antes que seja tarde demais, como ela mesma falou. E eu vou estar perguntando algumas coisas para ela. Eu peço que vocês, no final, quem quiser fazer alguma pergunta, ela vai estar aqui disposta a responder essas perguntas. Então, bem-vinda, Neide. Muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigada pelo. Estar aqui com a gente hoje falando sobre esse relacionamento que você teve durante 3 anos com esse, psicopata. Inclusive, gente, eu conheço a Neide, nós éramos da mesma igreja e eu estava no casamento dela com esse psicopata. Depois de um tempo, acabei sabendo, o que tinha acontecido quando ela já não estava mais com ele. Então, num evento que nós estávamos juntas, ela deu o testemunho muito forte, muito, muito impactante, muito lindo, que teve um final feliz, graças a Deus. E eu convidei ela para vir aqui hoje porque são informações muito necessárias, importantes, para que outras mulheres que possam estar passando por isso, possam aí ser libertas também dessa escravidão. Neide, se apresenta aqui para o pessoal, fala um pouquinho de você, e aí eu vou começar a fazer algumas perguntas, e no final, aí a gente responde, você responde aqui o pessoal. Já tem um pessoal chegando aqui, não sei se você consegue ver os comentários. Eu acho que não. Ok, eu vou colocando aqui depois, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Meu nome é Neide Lima, né? Como a Cris falou, a gente já se conhece já tem alguns anos. Eu sou designer de flores e de eventos, tenho 3 filhos. Estava viúva quando eu conheci, né, a pessoa com quem eu me relacionei, me casei. Moro aqui nos Estados Unidos já há 21 anos e jamais imaginei que algo como isso poderia acontecer comigo. E como eu acredito que a maioria das pessoas pensa também, para a cabeça das pessoas normais, isso não existe. E eu quero usar tudo que eu passei que sirva para ajudar outras mulheres e homens também, porque a gente sabe que também homens também passam por isso, a entenderem melhor e não chegar ao ponto que eu tive que chegar, né? Assim, aos extremos que eu tive que chegar e as coisas que eu tive que passar até chegar nesse ponto de realmente me libertar e sair desse relacionamento. Mas é só para a gente esclarecer as pessoas, né? A Bíblia diz que conheceis a verdade vos libertará. E muitas vezes a gente sofre por não conhecer, né? Não saber que as coisas assim existem, pessoas assim existem, que é muito mais comum do que a gente imagina. Acontece muito mais frequentemente do que a gente imagina, e você pode estar sofrendo, ou alguém próximo de você pode estar sofrendo isso, e sempre, assim, é esse meu intuito de ajudar a identificar e a sair desse tipo de relacionamento, porque realmente destrói a vida da gente em todos os sentidos. Sim, Neide. Muito obrigada. Inclusive, nós somos cristãs, e isso é interessante eu citar aqui também, porque, como a Neide disse no testemunho, eu casei, crente casa para não separa, não é assim? Como foi que você falou? Foi assim? Eu falei que crente casa uma vez e é para sempre, né? O meu primeiro marido, o pai dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, ele faleceu. Então, eu não divorciei, eu não separei, eu fiquei viúva, né? Então, a gente casa acreditando na palavra, na Bíblia, que Deus instituiu a família, e a gente não casa pensando assim, não, se não der certo, ou se eu não der certo, a gente separa. A gente casa pelo menos eu casei com esse entendimento, né? Que eu estava fazendo um compromisso diante de Deus, diante dos homens, e que aquilo era uma coisa para sempre, ou até se acontecesse alguma coisa que a morte nos separasse, como aconteceu de eu ficar viúva do meu primeiro marido. Sim. Eu jamais imaginei que
que esse estar casado e esse ser para sempre poderia ser com uma pessoa como a que eu me casei, né? Sim, Neide, no começo, como foi que você conheceu ele? Isso é muito importante a gente citar aqui. Como você conheceu ele? Como que foi esse começo? A gente se conheceu num show, inclusive era um show cristão, e desde o momento que ele me viu, ele não me largou mais. Essa também é uma característica, porque quando eles conhecem alguém que é uma possível vítima ou uma possível presa, que a gente fala assim, porque é assim mesmo que tudo funciona. Sim. Eles não largam mais. Ele não parou mais de me. Ele não deixou eu embora. Ele acompanhou eu e três amigos meus. Eu, uma amiga e dois amigos. Ele acompanhou a gente o resto da noite. A gente foi assistir uma luta, eu acho, um jogo, não sei. Depois, no Ale House, ele foi junto. Chegou lá, falou para mim: não, deixa eu encher o pneu do seu carro, porque o pneu do seu carro tá murcho. E pegou meu telefone com esse amigo e já começou a me ligar no outro dia de manhã e já não me deixou mais quieta, me ligando, falando que por que eu estava sozinha, que ele queria as mesmas coisas que eu queria, porque desde a primeira vez que a gente conversou, eu já falei para ele que, tipo assim, que era uma mulher viúva, uma mulher cristã, que eu não estava procurando um relacionamento, muito menos relacionamento só por relacionar, né? Sair só por sair, só conhecer pessoas. Eu não estava buscando nada disso. E tudo que ele me falava era sempre: era isso também que eu estava procurando, era isso também que eu queria, era isso também que eu estava buscando. Então, desde o começo, eles sempre são muito impulsivos e não largam mais, se bem que tem alguma chance de conquistar aquela pessoa que eles estão querendo, né? Então, você conheceu ele nesse show cristão. Ele era cristão? Ele não era cristão, ele falou para mim que era, ele ia na igreja, mas aí ele veio para minha igreja, ele se converteu na minha igreja, né, entre aspas, bem grande, ele se batizou na minha igreja, ele começou a ler a Bíblia dentro de casa, né, quando a gente, né, sempre falar das coisas de Deus, e ele sempre falava, antes, né, da gente casar, uma coisa que ele sempre falava é que Deus tinha o propósito de vida dele era cuidar de mim e dos meus filhos, né? Porque eu era viúva e meus filhos não tinham pai, então que o propósito que Deus tinha criado ele era para isso. Isso ele falava sempre para mim, até a gente casar. E outra coisa também que ele sempre falou para mim é assim: nossa, eu sempre quis uma mulher que nem você, uma mulher trabalhadora, submissa, cristã. Por quê? Porque uma presa fácil, né? Uma mulher que não ia se revoltar, não ia brigar, não ia relutar. E na época também, Cris, eu estava passando por alguns problemas também com outro tipo de abuso e de cárcere, que foi muito fácil para mim acreditar naquelas coisas que eles estavam me falando, principalmente porque eu também tinha acabado de sair do relacionamento, né, que meu marido tinha falecido. Foi 10 anos de casadas, 3 filhos lindos, um relacionamento super saudável, a gente era super cúmplice um do outro, era tudo muito bom, e então eu imaginava que ia ser a mesma coisa, né, ou melhor, né, porque assim, não imaginava que tinha pessoas que não precisariam beber, nem se drogar para poder ser mal, para poder fazer maldade, para poder querer ser o mal, para poder fazer coisas ruins com você. Sim. E você ficou 5 anos viúva, sem ter relacionamento, e aí você conheceu ele, e nesse momento ali nesse show, como é que foi? Ele te olhou, você olhou para ele se aproximou de você? Ele me olhou, e aí ele veio e pediu para minha amiga que estava comigo me apresentar para ele. Aí ela me apresentou. Aí ele começou a me oferecer bebida. Quando ele viu que eu não bebia, eu falei, não bebo. Ele falou: você não quer tomar alguma coisa? Eu falei: eu não bebo bebida alcoólica e também, tipo assim, não quero beber nada. Aí ele falou assim, aí ele ficava trazendo água para mim. E aí toda hora ele trazia água para mim. Veja que interessante, Neide, só para eu não perder aqui o contexto. Já 3 coisas que você falou, ele demonstrou claramente esse cuidado, essa proteção, que ele estaria cuidando de você, trazendo água ali, te servindo. Então, assim, que
era tudo que ele queria, essa mulher assim como você, era o sonho da vida dele sendo realizado, já colocando essa responsabilidade de fazê-lo feliz, sem você nem saber, sem nem você ter começado ainda o relacionamento ali com ele. Sim. E continua então mais um pouquinho depois disso. Então, e outra coisa é que ele, né, foi para a igreja e tudo, e aí um dia antes, quando a gente estava, eu falei para ele, falei, olha, eu não quero me relacionar, se eu for me relacionar com alguém, é para casar, porque eu não moro junto, eu não vou, eu falei com ele especificamente, eu falei, nem sexo antes de casar eu vou ter. É exatamente isso que eu estava precisando, é isso que eu queria, é isso que ele falou para mim. Então, foi muito fácil para mim também acreditar que era por isso que ele queria casar tão rápido. Que era por isso que as coisas estavam tão rápido. Porque a gente já é adulto, a gente não precisa esperar, né? Então, a gente já casa, né? Já faz o que tem de fazer e tudo, porque a gente não precisa... eu já sei o que eu quero, né? Que é exatamente isso que eu quero. É uma mulher assim como você, uma mulher séria, né? Honesta e tudo. E eu fui cada vez mais acreditando que aquilo era verdade. E o que você sabia sobre ele, Neide, até então? Ele já teve, ele tem filhos? Até então, até casar com ele, eu sabia as histórias que ele tinha me contado. Que antes eu achava que era 50% mentira, depois que eu comecei a descobrir mais coisas, eu achava que era 70% mentira. Até eu chegar ao ponto de saber que 100% de tudo que ele falou para mim antes da gente casar sobre a vida dele era mentira. Tudo que ele falou para mim era mentira. Como ele estava aqui nos Estados Unidos, o status dele, o trabalho dele, a família dele, os filhos dele, tudo era mentira. Tudo era mentira. Ele chegou até me mostrar, porque na época que a gente estava namorando, eu descobri que ele tinha sido preso. Ele tinha cometido um crime e ele tinha sido preso. Ele chegou a me mostrar uma pilha de papel desse tamanho, que nessa pilha de papel eu dei para uma amiga minha, que é advogada no Brasil. Ela estava aqui e ela olhou todos os papéis para mim. Ela falou, Neide, tá tudo resolvido. Foi só um mal entendido. E, na verdade, até esses papéis, era tudo mentira. Uau! Era tudo mentira. Então, ele tinha filhos ou não? Ele falou para mim que ele tinha uma filha. Ok. Aí, depois, ele falou para mim que ele tinha um filho também no país dele. Depois eu descobri que ele tinha mais 3 filhos que ele não tinha falado para mim. Então ele tinha 5 filhos. Ele tinha falado para mim que ele tinha se casado só, e eu era a segunda esposa dele, que a primeira era que ele tinha casado aqui nos Estados Unidos, né? Que é a mãe da filha dele. Eu descobri depois, né? Isso já foi perto de tudo ter acontecido, a violência ter acontecido e ele ter sido preso. Eu descobri que era o 4º casamento, fora várias outras mulheres que ele já tinha morado junto. Mas, assim, casamento, de casar no papel, eu era a 4ª. Uau! E ele queria ter filhos com você? Sim. E eu que nunca quis, mas ele tentou de tudo quanto é maneira me persuadir pra gente ter mais filho. Mas eu falava com ele, né? Eu nem sabia dos outros 3 que ele tinha, mas eu falava, olha, já são 3, com mais os seus 2, já são 5, já é muita criança, né? Então, tipo assim, e também, depois que a gente casou, que ele começou a se revelar, e eu comecei a descobrir as coisas, eu já não queria, porque, tipo assim, eu não sentia segurança, né? Em ter Graças a Deus, imagina. Graças a Deus mesmo, que eu não tive. Então, aí ele começou a ter uma pressa em casar. E quanto tempo durou o namoro para o casamento? Olha, a gente começou a namorar mesmo, a gente se conheceu em agosto, começou a namorar em setembro, né? E todo o tempo eu falava com ele, eu falava, olha, eu não tô de relacionamento, eu não quero brincadeira, eu não tô aqui só pra namorar, não, mas é isso mesmo que eu quero, você tá, é assim que eu quero uma mulher, você é tudo que eu sonhei. E em setembro a gente começou a namorar, né? E em novembro ele já me pediu em casamento. A gente já ficou. Em março nós casamos. Tudo eu achando que era porque, ok, a gente realmente ele sabe o que ele quer, né? Então, aí foi tudo. A família dele eu não sabia muita coisa, porque também ninguém morava aqui.
né, a família imediata, porque depois eu fiquei sabendo que tias dele moravam aqui em Miami, moram, inclusive, mas que ele não tinha contato com elas. Interessante. E aí a lua de mel, como é que foi? Como é que foi o primeiro indício, assim, a primeira coisa estranha que você fala? Porque até então estava tudo lindo e perfeito, né? No noivado, eu já percebi, não que eu percebi, mas assim, algumas coisas que ele fazia já me deixavam meio triste. E já me incomodava ele não se importar. Porque eu sempre gostei muito de conversar, de sair. Não é à toa, eu brinco que não é à toa que eu tô no ramo de festa, porque eu gosto de conhecer pessoas, de conversar, de sair, né? De entertainment pessoas, né? De receber pessoas na minha casa, de estar junto, né? E tudo. E a gente sempre tinha um costume da igreja que eu fazia parte, de depois do culto a gente ia almoçar. E aí ele parou, simplesmente, tipo assim, não queria ir de jeito nenhum. Eu entendia, porque realmente a gente estava guardando dinheiro para o casamento, né? Tava, né, aquela coisa, tudo. E aí logo ele perdeu o emprego. Assim que a gente ficou noivo, ele perdeu o emprego. E aí eu entendia, mas teve um dia que, tipo assim, que uns amigos da gente chamaram a gente para ir no restaurante, e até a minha amiga falou assim, falou, não, eu pago para vocês, tipo assim, eu sei que vocês estão guardando pro casamento, mas mesmo assim ele não quis ir. Ele falou, a gente vai para casa. E, tipo assim, não me deixou ter opinião naquilo. Nesse dia eu fiquei meio assim, mas a gente já tava, tipo assim, um mês do casamento. Mas eu falei, ai, aí depois ele veio, aí eu fiquei chorando, sabe? Fui para casa chorando. Aí quando chegou em casa, aí ele foi para minha casa também, a gente foi almoçar. Aí ele falou assim, ah, tá vendo? Tudo que é melhor, a gente tá em casa, né? E tudo, né? Sempre me convencendo e me manipulando que o que ele queria que eu fizesse era o que era melhor para mim fazer. Mas aí tudo bem, até aí a gente começou a planejar para o casamento, né? Aí já fica naquela parte bem conturbada, que a gente planeja e tudo. Aí ele perdeu o trabalho, aí não podia ajudar em nada no casamento, aí já tinha começado, aí eu tive que arcar com o casamento inteiro. Mas até aí tudo bem. Na lua de mel, ele não se importou de checar se a gente tinha um hotel para a noite de núpcias. Uma pessoa tinha falado para a gente que ia dar para a gente de presente. E ele também não se importou de saber, tipo assim, aonde era, como que era, de preparar o quarto, porque todas essas coisas eram coisas que, tipo assim, que a gente conversava e que aparentemente parecia que era coisa que era importante para ele antes. Sim. E aí ele não se importou de fazer nada disso. O que aconteceu? Nós chegamos no hotel, depois do casamento, e essa pessoa que tinha prometido que ia dar pra gente, não sei o que aconteceu. Ela fala que ela fez a reserva. A gente chegou no hotel, não tinha reserva nenhuma. A noite de núpcias teve que ser na minha casa, toda bagunçada, toda revirada, né? Que a gente não ia voltar para lá, né? Mas aí tá aí tudo bem. No outro dia, nós acordamos, fomos para Key West, que a gente passa a lua de mel lá. Chegamos lá, já era tarde, já era de tardezinha, porque, né, umas 4 horas, 5 horas de viagem. E eu cheguei, igual eu falei, eu gosto de divertir, de passear. Aí eu cheguei, o hotel muito, muito legal. Inclusive foi eu que paguei, né? Como tudo nesse tempo todo que a gente teve junto. E aí eu falei, nossa, legal, vou na piscina. Aí a gente entrou, deixou as malas, tudo. Aí trocou de roupa. Eu troquei de roupa, pus meu biquíni. E falei assim, vamos na piscina? Ele falou assim, não, eu vou deitar um pouco, dormir. Eu falei, então tá bom, fica dormindo. Então, eu vou lá na piscina. Quando você acordar, você me encontra lá. Aí ele falou da cama e eu no banheiro. Ele falou assim, não, você não vai na piscina. Tipo, eu pensei que ele estivesse brincando. Eu falei, por quê? Ele falou, não, você não vai na piscina. Eu não vou na piscina agora, você também não vai. Eu pensei que ele estivesse brincando. Terminei de pôr o biquíni, saí do banheiro, passei na cama, falei assim, olha, eu tô indo então, quando você terminar, você vem. Quando você acordar, você vem. Dei um beijo nele e fui saindo. Antes de eu chegar na porta, ele pulou na frente da porta e falou assim, você não vai para lugar nenhum. Eu comecei a ficar assustada. Falei, como assim? Você Viu que não era uma brincadeira, né? tá brincando? Tipo assim, o que é isso?
Ele falou, você não vai para lugar nenhum. Eu não vou sair desse quarto e você também não vai sair desse quarto. Aí eu, ainda em choque, pensando que ele estava brincando, peguei, falei, não, eu vou, vai lá deitar, dorme, depois você me encontra lá na piscina. E fui fazendo menção de ir. E foi a primeira vez que ele me empurrou. Foi a primeira vez que ele me agrediu fisicamente. Ele me empurrou, falou assim, não, você não vai para lugar nenhum. Eu vou ficar deitado, eu vou dormir e você vai ficar aqui dentro do quarto, você não vai sair daqui sem mim. Eu fui pro banheiro, chorando, não sabia o que estava acontecendo. E ele usava muito de me manipular, falando que é porque ele tinha sido traído no outro relacionamento dele. Por isso ele tinha muitos ciúmes. Porque tudo é sempre, eles planejam o que eles vão falar, a maneira que eles vão falar, para te convencer que aquilo que eles estão falando é real. Estão dando desculpas, né, na verdade. Eles não pedem desculpa, é muito raro eles pedirem, eles dão as desculpas. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, o que está acontecendo? E eu fiquei nesse relacionamento mais ou menos 1 ano, Cris, para assimilar o que era que estava acontecendo. Porque para mim não existia esse tipo de relacionamento, sabe? Essas brigas toda hora, esse ciúme, essa coisa doida, doentia, esse de empurrar, de machucar, e para mim isso não existia, não, sabe? Não era. E até eu falo assim para as pessoas, porque é fácil você julgar. E eu sou a primeira a falar. Se alguém me contasse a minha história antes de eu ter passado, eu falaria assim, gente, mas poxa, na lua de mel já, e você não fez nada. Você não saiu do relacionamento, você esperou chegar a que ponto para você poder sair? Eu falo para você que pensa como eu pensava, que não é tão fácil quanto a gente imagina. Eu até falei para a Cris hoje, né? Tem uma palavra em inglês que chama grooming, que é tipo assim, você preparar, você moldar a pessoa ou a coisa exatamente da maneira que você quer. E é isso que eles fazem. Ele é um narcisista psicopata. Então, todas as coisas que ele fazia, ele sempre tinha... Ele não me pedia desculpa, mas ele sempre tinha uma desculpa por que ele estava fazendo. É igual aquele ditado do Brasil, né? Eu não sei porque que eu tô batendo, mas você sabe porque você tá apanhando, né? É aquele ditado bem do Brasil, mas é mais ou menos assim que eles querem que você pense, entendeu? Para que você fique cada vez mais prisioneira e cada vez mais com medo, destrói sua autoestima. Porque eu fiquei, assim, destruída em todas as áreas que você imaginar na minha vida. Na minha área financeira, porque foi um tô tremendo nas minhas finanças, porque ele não trabalhava. Eu tinha que arcar com todas as despesas da casa, psicologicamente, emocionalmente, até espiritualmente, né? Que chegando para o final, ele mudou de religião e fez outras coisas assim horríveis. Mas antes da gente julgar e da gente ficar pensando assim, sabe, vamos tentar ajudar, porque nessa época também eu não tinha ninguém que entendia, porque realmente é muito difícil de você entender se você não for um profissional da área ou se você não tiver passado, porque realmente não faz sentido pra gente, né? Não faz sentido ele agir assim e não faz sentido a pessoa, que no caso eu, não conseguir fazer nada, né? Igual eu falei, o primeiro ano eu só ficava, gente, como assim? Tipo, então é porque ele tá com ciúme que ele tá fazendo isso comigo? Então, ele ficava... Eu já trabalhei em eventos, como eu falei, né? Eu já trabalhei em eventos a noite inteira, eu trabalhando, e ele num canto me olhando para saber se eu ia sorrir para as pessoas, se eu ia falar bem com o homem, se eu ia, tipo, falar com algum homem, se eu ia falar alguma coisa para algum homem, se eu ia me balançar, pelo menos fazer menção que eu queria dançar. Uau. Imagina fazer isso, porque, tipo assim, esse era o meu trabalho, né? Era saber se estava tudo bem com as pessoas, tratar bem as pessoas, ter certeza que o evento está indo tudo bem. E eu fazia tudo isso com ele o tempo inteiro me vigiando. Nessa época, você tinha medo? Quando você percebia que ele estava ali te vigiando, que era um controle, uma possessão que ele tinha por você, ou você achava ainda que era ciúmes?
Não, daí então eu já comecei a perceber, eu falei, não, tem alguma coisa errada, entendeu? Tem alguma coisa errada, não é desse jeito, não é desse jeito, isso não tá normal. E outra coisa também que ele fez questão de fazer foi me afastar de todo mundo que eu conhecia. Algumas pessoas, eu vou te ser bem sincera, não foi ruim ele ter me afastado delas, mas assim, eu fiquei muito sozinha, que é uma das coisas assim de praxe que eles fazem, de Sim. praxe, de praxe. Por quê? Porque aí você não vai ter ninguém para conversar, ninguém vai ver você machucada e vai te perguntar o que aconteceu. É. Ninguém vai ver você triste e falar assim, uai, Neide, o que foi? Você estava chorando? O que aconteceu com você? É o suporte, né? As pessoas que mais te amam ali, que podem te ajudar, eles tiram. Tira tudo, tira tudo. Faz questão. Ah, não, só a gente tá bom. Ah, não, não precisa disso, não. É só a gente tá bom. Depois, e isso foi cada vez piorando, né? Ele fez várias outras coisas, né? Me agrediu de várias outras maneiras. Mas depois que passou um ano, que eu descobri um monte de coisa que ele tinha mentido para mim, essa questão do negócio que ele tinha sido preso, que estava tudo resolvido, não estava nada resolvido, ele ainda estava em probation, ele ainda devia um monte de dinheiro para a corte que ele não tinha me falado. E tantas outras coisas que eu fui descobrindo, nem divorciado ele era até 20 dias antes da gente se casar. Ele era separado da mulher, mas ele não tinha pedido divórcio ainda, porque o green card dele era totalmente ligado a ela. Foi ela que deu o green card para ele. Que ele falou para mim que a história que ele tinha contado para mim é que os pais dele moraram aqui, que os pais dele eram americanos. Não, assim, uma história bem longa e bem mentirosa. Mas eu acreditei na época, né? Então, ele ainda manteve o casamento com ela o máximo que ele pôde, 20 dias antes da gente casar. Foi o dia que ele realmente deu o divórcio. Se eu soubesse disso, nem namorado com ele eu tinha, porque assim, vai totalmente contra os meus princípios de namorar com uma pessoa que ainda era casada, assim, legalmente casada. Uhum. E é tanto que a mentira, é tanta mentira que no dia que quando você vai na corte casar, você tem que falar, né? Tipo assim, quando que foi o seu último casamento, quando que terminou e tudo, né? Quando que foi, por exemplo, se você é divorciado, quando que terminou o divórcio, quando que foi alegado o divórcio. Sim. Uhum. Se você é viúvo, quando que foi que aconteceu a morte do seu cônjuge. E eu era viúva desde 2012, né? Uhum. E ele colocou que ele também era divorciado desde 2012. Ele mentiu até num documento federal, porque é o documento, a certidão de casamento da gente era a mentira dele lá. Ele colocou lá que ele era divorciado desde 2012. Como que você descobriu essas coisas, essas mentiras? Você achou os papéis depois? Essa do divórcio e a dos papéis também, que era mentira, que ele tinha me mostrado, que eu li o verdadeiro processo e estava falando lá que ele realmente roubou dinheiro da loja. Ele trabalhava numa Tommy Hilfiger e as pessoas compravam as coisas e ele falava para as pessoas pagavam metade no caixa e deixavam o restante enfiado em roupas. E ele pegava o dinheiro depois. Uau. E o que ele tinha me contado é que ele tinha abusado do desconto. E essa história eu contei para todo mundo que vinha me contar que ele já tinha sido preso. Que algumas pessoas vieram me falar. Eu contava para todo mundo. Tipo assim, não só fui enganada, como também passava a informação errada para todo mundo. Essas coisas, Cris, eu só tive acesso quando eu estava arrumando as coisas dele para ele vir buscar com o policial, depois que ele foi preso. Uau. Foi aí que eu tive acesso a essas coisas, porque essas coisas tudo ele guardava a 7 chaves, né? Eu não podia mexer. Depois do primeiro ano de casamento, que foi esse sofrimento todo de descobrir todas essas coisas, de não ter apoio de ninguém, as pessoas não entendiam. Se eu começava pelo menos um pouquinho a falar, as pessoas já falavam assim: ah, então separa. Mas não é fácil. Primeiro, tipo assim, eu estava casada, eu sabia do compromisso que eu tinha assumido com Deus e com ele. E eu queria que desse certo. Tanto é que eu fui atrás de 3 pastores para a gente fazer counseling. Eu fui atrás de 2 psicólogos para a gente fazer counseling. E ele fez? Nunca passou da 3ª sessão. Por quê? Na 3ª sessão, ele achava que a gente podia resolver as nossas coisas só nós dois. Geralmente era quando já tinha um diagnóstico, né? Assim, eu fui num psicólogo, inclusive, que os 2 psicólogos, os 2, ele pediu para mim ir a 3ª vez sozinha e ele me deu um questionário para me responder.
nesse questionário falava assim, quantas vezes o seu cônjuge fica upset com você durante a semana? Eram umas 50 Fica perguntas. triste, né? Para traduzir aqui para as pessoas entenderem. Quantas vezes ele fica triste com você por semana? Por semana. Quantas vezes você discute? Esse questionário é um questionário que eles dão para vítimas de violência doméstica que ainda não estão conscientes do que está acontecendo. Sim. E foi isso que ele deu para mim. E eu respondi, lógico, eu menti em todas as perguntas que tinha lá. E depois que tudo aconteceu, eu até cheguei a mandar um e-mail para esse psicólogo, fui lá no consultório dele, pedi perdão para ele por eu ter mentido, e ele falou que ele na primeira vez que a gente estava conversando, ele já identificou tudo, só porque, assim, você não identifica doença e não sara ninguém que não quer se tratar, né? Então, ele fez, ele me deu esse questionário para mim responder, para mim abrir meus olhos, para mim ter uma dimensão do que eu estava vivendo, né? E eu falei para ele, olha, eu menti todas as perguntas. E o outro psicólogo que a gente foi, na terceira sessão, ele não parava de falar coisas, de me agredir com palavras, e o psicólogo gritou com ele, falou para ele parar, que ele não ia fazer aquilo dentro do consultório dele. Mas agredia como, Neide? Fala um pouquinho mais sobre isso. E também eu quero saber, interessante aqui, por que você mentiu? Você teve vergonha? Qual que era o seu pensamento ali? Eu tive vergonha, eu tive medo, eu tive receio de, tipo assim, depois que eu coloco qualquer coisa aqui e o psicólogo chama a polícia, entendeu? E eu já sabia que eu não sabia a verdade sobre ele ter sido preso antes, mas eu sabia que ele estava em probation, que é liberdade condicional, né? Então, qualquer coisa podia afetar ele. Então, eu estava tentando proteger ele. Depois, mesmo por eu ainda estava tentando proteger ele. Nessa fase, você ainda não tinha percebido que realmente ele fazia essas coisas consciente do que estava fazendo? Você ainda achava que ele tinha algum problema? Você queria ajudar ele? Eu queria ajudar ele. Eu queria que tudo ficasse bem, que ele pudesse ser realmente o marido que ele prometeu para mim, né? Quando a gente estava namorando, que ele iria ser. Eu queria que a gente desse certo, porque igual eu falava para ele sempre, que eu não casei com ele por dinheiro, porque ele não tinha. Eu não casei com ele por posição social, por nada, porque nenhuma dessas coisas ele tinha. Eu falei para ele, a gente tá casando, eu quero estar com você para a gente dividir a vida, para a gente viver o resto da vida, porque essa que é a minha ideia de relacionamento, de casamento. E então eu achava que ainda tinha alguma... porque pelo fato da gente ser cristã e a gente ter fé, a gente sabe que se a pessoa quiser, qualquer pessoa pode ser transformada. Mas tem essa parte bem grande, assim, se a pessoa quiser. Sim. Nesse caso, ele nunca quis. E a gente continuava indo na igreja, mas brigando muito. No segundo ano, eu já tinha noção do que estava acontecendo. E aí eu estava nessa... Eu não falo ilusão, não, porque eu acho que a gente ter esperança não é ilusão, né? A gente ter esperança, ter fé não é ilusão. Quem perde é quem não tem e quem não realmente corresponde a essa esperança, porque eu sempre dei muito crédito às pessoas, sabe? Igual essas coisas mesmo, eu descobri as coisas dele e falava, não, mas ele não... Tem mais alguma coisa que você tem para me falar? Você pode me falar, tipo assim, eu prefiro que você me fale que eu descubra para outra pessoa. Não tem nada mais. Tudo agora você sabe. Aí eu descobri outra coisa. Mas você tem certeza? E eu fui dando crédito. No segundo ano, eu pensava assim, como cristã, né? Eu pensava o seguinte, ok, se eu conseguir ser uma esposa sábia, né? Porque ele também, aí a gente entra naquela parte que a gente tinha falado com você mais cedo. Ele usava muito a Bíblia. Isso é bom você falar, isso é bom falar, porque... Usava muito a Bíblia. Como todo bom manipulador, ele usava muito a Bíblia. Ele falava assim, mas você sabe que a mulher sábia é aquela que edifica seu lar. Você sabe que a mulher... Ele falava que o problema é porque eu tinha vivido 5 anos sozinha e eu não sabia ser submissa. Quando eu me impunha a qualquer uma das coisas que ele
fazia eu fazer, né? Ficar em casa, não sair, não fazer nada, até no trabalho, né? Ele me prejudicava demais, porque era muito, muito peso fazer qualquer coisa junto com ele. E sem ele também eu ficava preocupada do que ele estava fazendo em casa com as minhas crianças. Como é que ele era com seus filhos, Neide? Isso é importante também. Então, No começo, no meio, no fim, mudou? começo, ele não era assim, não era indiferente, né? Não era muito. Depois, quando eu falo do segundo ano, eu já percebi mais ou menos com o que eu estava lidando. Então, eu comecei a buscar em Deus mesmo, porque na época não tinha ninguém que podia me ajudar, e outra, não tinha ninguém que sabia realmente o que eu estava passando. Isso é uma coisa muito importante da gente falar, Cris. E por que a gente não fala? Porque a gente sabe que as pessoas vão julgar, que a gente sabe que as pessoas não vão entender, que elas vão falar pra gente assim, então separa, sai de casa. Tipo, qual que é o problema? É porque, qual que é, entendeu? Eu tenho até uma amiga muito querida, mas muito querida mesmo, que ela foi a única de todas as pessoas que me perguntou. Ela me perguntou 2 vezes durante o meu relacionamento. Ela falou assim, Neide, ele já bateu em você? Porque ela teve um pai muito abusivo, então ela via algumas coisas, porque ela já ficou na minha casa, eu já fiquei na casa dela, então ela percebia algumas coisas dele, e ela chegou a perguntar para mim 2 vezes. E as 2 vezes eu falei para ela que não. E aí, quando tudo aconteceu, ela falou para mim, falou, Neide, mas eu te perguntei, porque você não falou? Eu falei, amiga, não é tão fácil assim como a gente pensa, sabe? Não é tão simples assim como a gente pensa. Mas eu imaginava, depois que eu já tinha uma ideia do que eu estava lidando, eu imaginava que se ele quisesse, né, se ele continuasse indo na igreja, né, que Deus pode transformar qualquer pessoa, como eu falei no começo. Como ele tem transformado a minha vida, e como ele tem transformado tudo isso que aconteceu, embora tenha sido muito ruim, mas hoje até eu tive assim, não estava lembrando da live, mas eu tive um momento, no meu momento de oração de manhã, eu estava falando, Deus, muito obrigada, até por todas essas coisas ruins que aconteceram, porque essas coisas ruins me aproximaram mais do Senhor, essas coisas ruins me fizeram a depender realmente, totalmente do Senhor, que eu tive que buscar sozinha, porque eu não tinha uma igreja que me apoiava, porque eu estava na época até sem igreja, tá firme com Jesus como sempre, mas eu não estava indo em igreja nenhuma. Não tinha uma amiga, não tinha uma mãe, minha mãe está lá no Brasil, e também se eu falasse ela também não ia entender, né? Então eu entrei em Deus e tentei, e falei, Deus, então, o que eu posso... Agora eu tô dentro da situação, agora eu tenho consciência do que eu tô, agora o que eu faço? E aí foi a minha busca. Orei muito, busquei muita ajuda, mas nunca ajuda falando o que eu estava passando. Ajuda para mim ser forte, para mim tomar as decisões, porque eu sabia também que ninguém toma as decisões por você. Ninguém vai te salvar, vamos dizer assim, né? É a gente que tem que realmente se posicionar e tomar uma atitude. É fácil? Não. De jeito nenhum. Não é fácil. Porque a gente crê que a pessoa pode mudar. E lógico, se eu casei com ele, não é porque eu não gostava dele. É porque eu casei porque eu gostava dele. E ele dava esperança para você de que ele ia melhorar, ou não passava, não acontecia isso? Você pedia desculpas por coisas que ele fazia você sentir culpa? No começo, ele pedia desculpas. Quando ele tinha, assim, muitos ataques de raiva, de fúria, gritava, fazia as coisas, ele pedia desculpa. Ele quebrava as coisas na casa? O que ele fazia? Quebrava as coisas na casa. Eu tenho, inclusive, até um vídeo dele quebrando a louça num hotel, na nossa comemoração de aniversário de 1 ano de casado. Eu fiz uma surpresa para ele, a gente foi para um hotel, para o mesmo hotel que teria para a gente ter ido na primeira noite. Eu mandei fazer um bolo parecido com o bolo do nosso casamento, fiz tudo de surpresa para ele. Chegou lá, ele se irritou, eu não sei por quê, porque assim, para esse tipo de pessoa, não precisa ter motivo. Verdade. Eles já acordam de mau humor, raiva de alguma coisa, e aí, tipo assim, um dia, tipo assim, é engraçado se não fosse triste. Um dia, ele brigou comigo, porque
minha barriga estava fazendo barulho. Meu Deus. Sabe, minha barriga tá fazendo barulho. E ele falou assim, sua barriga tá fazendo barulho, por que você não vai no banheiro? Eu falei, eu não preciso ir no banheiro. Minha barriga tá fazendo barulho, porque tá fazendo barulho. Vai no banheiro. Eu falei, não preciso ir no banheiro. E foi até na frente das crianças. Esses dias a gente tava até lembrando e rindo agora, né? Porque agora é até engraçado, mas assim, e foi uma briga horrível por causa que a minha barriga tava fazendo barulho. Então, não precisa ter motivo. Sim. Entendeu? É do nada. Qualquer coisa é motivo para estragar o dia, e aí o seu dia também tem que estar estragado. Só que à medida que eu fui orando, Cris, e que eu fui buscando, eu fui ficando mais em paz. Não com a situação, mas eu fui ficando mais em paz comigo mesma e fui me fortalecendo mais. Então, as coisas que ele falava e que ele fazia não me afetavam mais tanto. Sabe, ele já não me deixava, ele ficava dias sem falar comigo, me tratava mal na frente das pessoas, fazia coisas assim, sabe, me machucava fisicamente também, e não pedia mais desculpa, daí não pedia mais desculpa, mas eu já comecei, tipo assim, em Deus já comecei a me tranquilizar e ficar mais ok. Aí foi quando ele começou a mexer onde ele sabia que ia doer. Porque o que eles querem fazer eles pegam uma pessoa que eles sabem que é feliz, que tá numa boa, porque eles querem aquilo. Eles querem ter aquilo que você tem. Aquela alegria, né, que você tem. Eu abro um parênteses aqui antes de você continuar, que quando eu postei no community do YouTube, a nossa live, uma pessoa viu a sua foto, eu e você, né, falando sobre o seu testemunho de casamento com um narcisista psicopata, e ela falou assim, impressionante como eles escolhem as pessoas que mais têm brilho no olhar, exatamente para isso, para tentar destruir essa alegria, esse brilho no olhar, na vida da pessoa, né? Mas Deus é maior, continua aí. E aí, eu, assim, fiquei, né, comecei a me fortalecer e comecei a orar mais e comecei a buscar mais. E tinha um grupo de amigas também que, embora não sabiam, igual eu falei, ninguém sabia a magnitude do que eu estava passando, do que eu estava sofrendo. Mas, assim, elas sabiam que eu estava com algum problema, pelas me conhecerem, e elas oravam muito comigo, e a gente conversava muito, e aí eu fui começando a ficar mais em paz, sabe? Mesmo no meio daquilo tudo, ter um pouco mais de paz. E aí foi quando ele começou a fazer, a mexer aonde ele sabia que ia doer mais, que era com os meus filhos, né? Começou a disciplinar eles de uma maneira louca e começou a agir, a fazer coisas, né? E a privar a gente de coisas assim terríveis. Como que ele era em casa? Assim, o que eu lembro dele na igreja, que eu vi algumas vezes e no casamento, né? Eu lembro vocês ali dançando, felizes. Na igreja eu vi ele sempre muito bem vestido, muito elegante, uma postura que todos eles têm, que é aquela coisa de pessoa bem estruturada emocionalmente, carismático, mas sempre na dele e muito bem vestido. Sempre. Você sempre acha que são pessoas bem-sucedidas, mas igual, eu falo assim, quando ele veio buscar as coisas dele com a polícia lá em casa, foram 3 caixas, 2 médias e uma pequena do Walmart, aquelas caixas de mudança, né? E 90% do que tinha dentro das caixas era roupa, e quase 100% dessas roupas e sapatos eram coisas que eu tinha dado para ele. Mas, assim, a postura e a aparência para eles, a aparência em todos os sentidos, na aparência da beleza física, a aparência de que é uma pessoa bem-sucedida, né, pelo jeito que ela anda vestida e tudo, mas isso é uma característica muito deles, porque eles sempre querem parecer que eles estão
por cima. Que, tipo assim, que eles são o melhor. É para disfarçar o que eles realmente são, né? Então, como eles têm um vazio dentro, eles têm que suprir com o de fora. Sim, ou de alguma maneira eles têm que É a máscara. Sim, literalmente, é a máscara. Então, e daí ele começou a fazer essas coisas, entendeu? E aí foi onde que ele viu que ele percebeu por um tempo que não estava mais me incomodando, ok, não queria falar comigo, eu também ficava na minha. Ia fazer outras coisas, ia orar, ia ler, fazer curso no computador, ia fazer outras coisas. Ok, tudo bem. Ah, você não quer ir, não quer fazer isso, não quer que a gente vá? Tudo bem. Para mim já estava tudo bem, entendeu? Tava tudo bem. Aí ele começou a ver que ele não estava me afetando mais, não estava me entristecendo mais. Literalmente é essa a Não mentalidade. estava mais te atingindo, né? Conseguindo provocar reação. E aí ele foi buscar a reação. Só abrindo um parênteses numa coisa que você falou ali, que você viu no casamento, a dança. Olha o tanto que é algo maquiavélico. Eu sempre amei dançar. E ele sabia disso. Nós dançamos 2 vezes. No meu aniversário, antes da gente casar, ele me levou numa escola de dança, a gente fez uma aula de dança, porque ele amava dançar antes da gente casar. No casamento, a gente dançou também. Depois que a gente casou, nós nunca mais dançamos. Ele não gostava de dançar e ele também não gostava que eu dançasse. É tudo só para te conquistar. Nada é verdadeiro. Por isso que eu falei, nada do que ele falou para mim antes era verdadeiro. Eles montam um personagem, né? Que é aquela pessoa que você, na verdade, são seus sonhos ali na sua frente. Eles te oferecem aquilo que você mais vê, faz você pensar que é o sonho deles, né? Sim, sim. E na verdade não é o sonho deles, porque na verdade eles nem têm sonhos. Não sei, sinceramente. Eu tem horas que eu fico pensando assim, gente, como que realmente deve ser uma tristeza infinita. Tanto é que ele não sorria muito, ele não era, tipo assim, as crianças até brincavam que era muito difícil ver ele sorrindo. Tipo assim, dando uma gargalhada, sabe? Brincando por causa de coisa boba, que era algo que, tipo assim, que era uma das coisas que eu mais fazia com meu falecido marido, ser bobeira, sabe? Rir de bobeira, rir de si mesmo, divertir com coisas simples e aproveitar coisas simples também. Ele nunca foi assim, sempre foi fechado, de cara feia, sempre de mau humor. Você chegou a conhecer os pais dele, sabe um pouco da história dele, do passado, da infância? Não, o que eu sei, assim, da vida dele, que eu tenho alguns pedaços que eu sei que é verdade, porque um irmão dele, eu entrei em contato até com a família dele, para você ter uma ideia, pedindo ajuda. Uau! E o irmão dele me ajudou, falou para mim, falou, olha, o irmão dele que me contou que ele já tinha tido os 2 casamentos lá ele morava, da onde ele é, né? E o irmão dele me falou, olha, infelizmente ele é assim. O irmão dele que me contou que ele abandonou esses 3 filhos que ele nunca falou para mim que ele teve. E quando ele veio para cá, para os Estados Unidos, o mais novo desses 3, que era com a mesma esposa, né, ex-esposa, era bebê. E ele simplesmente veio e abandonou eles lá. E nunca mais ajudou com nada. E o irmão dele que me contou essas coisas. O que me parece é que os pais separaram, o pai se separou, foi para um outro relacionamento. No começo, o pai buscava ele ainda e o irmão para ir para casa dele, mas depois não buscou mais. E a mãe, por saber que o pai gostava muito dele e ter ficado muito com raiva do pai por ter deixado ela, meio que deixou ele de lado. E a mãe tinha um relacionamento muito bom com a irmã, que é uma irmã que ele nem falou para mim que ele tinha também. Uau. O irmão dele que me falou que eles têm uma irmã também. Ele nunca me falou dessa irmã, nunca contou nada. Tipo assim, ele sempre falava, eu e meu irmão. Nunca falou eu e minha irmã. Então eu acho que o problema dele foi toda a rejeição. Vai entender também, né? Porque eu também passei por
coisas quando criança, mas nada disso me fez Pessoa mau caráter. fez uma pessoa mau caráter, não me fez mentir e enganar ninguém, entendeu? Sim. Mas assim, com certeza aí tem algum problema, né? Algum desvio de personalidade por essas coisas, por ter sido meio que rejeitado pela mãe, e a mãe só dava atenção para ser irmã, e sabia que o pai gostava dele, então não. Ele foi criado por uma avó desde então, e essa avó faleceu há um tempo atrás, e basicamente era isso que eu sabia, assim, algumas coisas, né, eu ouvi e outras coisas que eu confirmei com o irmão dele, mas assim, da vida dele ele não me falava nada. Muito interessante. E você viu algum momento desses 3 anos de convívio com ele chorando? Algumas vezes, mas agora eu até já me questiono de por que ele estava chorando, porque uma vez foi porque a gente ia viajar, a gente ia para Boston, e ele tava, eu entrei no quarto e ele tava chorando. Eu falei, mas por que você tá chorando? Ele falou, porque eu queria muito que a minha filha fosse com a gente. Eu falei, ok, então vamos ver com a mãe dela, né? Se a mãe dela deixa ela ir. Mas eu nem sei o que aconteceu, porque ele era muito. Eu não tinha acesso nenhum ao telefone dele. Ele tinha acesso total ao meu, ele entrava no meu telefone, ele bloqueava quem ele queria, ele cancelava quem ele queria, ele tirava do meu Instagram, das minhas redes sociais que ele queria, mas eu não tinha acesso ao telefone dele. O telefone dele sempre estava no modo de não ter notificação, entendeu? E então eu nem sei por que foi. E algumas vezes, quando ele, tipo assim, no começo, quando ele fazia coisas assim bem extremas, ele chorava e pedia desculpa. Mas aí logo isso passou. Logo isso passou. Tudo manipulação, tudo manipulação. Eu conheço uma que ela chorava, gente, parecia uma atriz. Eu não vou falar que é de Hollywood, Hollywood lá das trevas, só se for. Gente, fica quase que impossível você não perceber, você não chorar ali junto com a pessoa, porque finge. Tem uns que não conseguem nem chorar, tem uns que estão. A frieza é tanta. Você percebia nele uma frieza, assim, algo bem. Que normalmente os psicopatas, todos os psicopatas têm essa frieza que eles não conseguem esconder, né? Esse choro, com certeza, é para manipular, para você ficar com pena, fazer a vítima. E isso também foi bem antes, né? Porque no último ano e meio, 2 anos, não tinha choro, não tinha nenhum tipo de. Como é que eu vou falar? De tipo de emoção, de demonstração de emoção nenhuma. Era só mesmo assim a maldade e aquele sentimento de que ele tinha que controlar tudo, tudo. O que a gente comia, que horas que as crianças dormiam, que horas que as crianças iam para a escola, que horas que as crianças voltavam, o que eu ia trabalhar, que se eu ia para uma reunião com uma cliente, ele queria saber por que eu tinha demorado tanto. Se eu demorasse, não falasse para ele onde eu estava, ele me ligava, mas ele me ligava no FaceTime. Ou então ele me ligava e falava assim, coloca no Viva Voz para ele ouvir o barulho de redor, para ver onde que eu estava, o que eu estava fazendo. Eles desconfiam de tudo e de todos, né? E você saiu tal hora e você não chegou ainda. Quanto tempo que você ainda vai demorar para chegar? Da onde que você estava, então? Porque já deu tempo de você chegar em casa. Ele colocava, tipo assim, o tempo no mapa para saber quanto tempo demoraria para chegar da onde estava para casa. Ah, mas por que você conversou tanto com essa pessoa, com essa cliente? Não precisa conversar tanto para fechar um contrato. Tem que ser rápido. Você não precisa demorar isso tudo. Outra coisa que eu quero falar aqui, perguntar para você, Neide, você disse que ele era muito caseiro, né? Uhum. E traição, porque dizem que todos os psicopatas traem, né? Você pegou alguma coisa com pornografia alguma vez dele? Olha, pornografia, depois a ex dele, depois que ele foi preso, ela me falou um monte de coisa dele, que, tipo assim, que ela não tinha me falado antes, e também depois ela sumiu, desapareceu. Eu acho que ela ainda deve estar ajudando ele, porque ele ainda tem um grande domínio sobre ela. Ela me falou coisas assim. Eu não sei, assim, eu não posso te falar o certo, porque, igual eu te falei, eu não podia mexer no telefone, no computador, nada dele. Então, com certeza, devia ter alguma coisa lá. Sobre ser caseiro e sobre traição, nada que eu
tenha visto, assim, nada que tenha acontecido. Eu peguei algumas mensagens no celular, assim, bem, sabe? Com carinha, com coisas assim que não é... Para mim é traição, entendeu? Mas, Sim. assim, traição mesmo, eu sinceramente não sei, sabe? Porque eu não... Mas essas coisas de telefone, para mim, isso já é, entendeu? Essas coisas de ficar mandando mensagem no telefone, essas coisas de, tipo assim, rede social, né? Tipo assim, de... Até mesmo com a ex dele, que você falou que ele tem um grande poder sobre ela, ele Mas podia estar ali falando coisas com ela que você também nem sabia, né? não, mas com ela, assim, não. Porque na minha frente, ele só tratava ela mal. E eu sei que ele só tratava ela mal, assim, sempre. E mal eu sabia que ela foi, assim... Foi a pessoa que ficou com ele quando ele foi preso, a pessoa que tirou ele da cadeia e a pessoa que tirou ele da cadeia de imigração e depois na corte aberta. Isso eu tenho mensagem que ela me mandou. Ele xingava ela, falava que ela era doida, falava que, nossa, tanta coisa dela. E depois ela contou para mim, deixou, né, escapar que depois disso tudo, ele já estava morando com outra mulher. Ela foi lá perto de New Orleans, Louisiana, que é a prisão de imigração que ele estava, tirou ele e veio aqui. E na frente do juiz de imigração, ela mentiu, falando que ela era casada com ele, que ele era a única pessoa que podia ajudar ela num problema no olho que ela tinha. Então foi assim que ele conseguiu não ter sido deportado. Isso tudo também eu achei nos processos dele depois, né? Não só achei nos processos, como também ela me falou. Então, mesmo ele já estando morando com outra mulher, ela ainda foi na corte e falou que ele era a única pessoa que ajudava ela com o problema no olho que ela tinha. E que ele tinha que ficar aqui porque eles precisavam criar a filha juntos. Tamanha manipulação e controle que ele tem sobre a mente dela, né? O abuso emocional é impressionante. Neide, você fala que ele foi preso. Eu sei que no final você vai chegar aí no final de tudo aí do relacionamento que você chamou a polícia e ele foi preso. Mas antes disso ele foi preso? Então, ele foi preso por causa do roubo, né? Na Tommy Hilfiger. Sim, antes de você casar. Antes da gente casar. Certo. E também parece que ele foi parado umas 3 vezes também. Uma vez foi DUI, outra vez foi... Ele mentiu, ele estava sem documento e falou que o nome dele era outro. E aí a polícia... Ele bebia quando estava com você em casa? Ele bebia bastante? Não, isso aí foi uma cena digna de Oscar. A terceira vez que nós saímos, a gente foi num bar, num lugar, num restaurante. Aí ele pediu uma bebida, pediu uma cerveja. E aí, na hora que a cerveja estava em cima da mesa, assim, ele olhou para a cerveja, olhou para mim e falou assim: eu não vou beber mais, não. Porque ele sabia que se ele não parasse de beber, eu também não ia continuar casar. Ele sabia que eu também não ia continuar com ele. Então, ele fez... e não bebeu mais, depois desse dia. Não bebeu. Eles são bem racionais, né? Eles têm esse controle, eles conseguem controlar. Muitos deles têm vícios, mas quando eles querem controlar, eles conseguem. Só para poder conseguir o que eles querem, né? Sim. Tudo um jogo de interesse, manipulação 100% do tempo, gente, impressionante. E aí te conquistou mais ainda, né? Nossa, ele tá parando de beber, olha como que eu importo para ele, como tá comigo é importante para ele, ao ponto dele deixar de beber. Olha, teve uma coisa que eu lembro direitinho, assim, no dia que eu fui conhecer o apartamento que eu morava. Eu tinha a casa montada e ele tinha um apartamento montado quando a gente se conheceu, né? Que aí, quando foi para casar, a gente teve que juntar as coisas. E eu lembro que a primeira vez que eu fui no apartamento dele, ele me chamou para almoçar. E antes da gente entrar no apartamento dele, gente, ele falou umas coisas para mim que, assim, na hora não fez muito sentido, mas depois, assim, hoje em dia eu sei exatamente por que ele falou isso para mim. Ele falou, na porta, antes de abrir a porta, ele falou assim para mim: você é grato pelas coisas que você tem? Eu falei assim: sou. Ele, porque eu sou muito grato por tudo que eu tenho, sabe? Às vezes pode não parecer, essas palavras ele usou,
pode não parecer muito para as pessoas, mas assim, para mim eu sou muito grato com as coisas que Deus me dá, porque eu sei que foi Ele que me deu, e assim, eu sou muito grato por tudo. Então, tá bom, abriu a porta. Para um quarto, para um apartamento de um homem solteiro, já com 40 anos, tipo assim, não tinha nada, só um sofazinho, uma TV e uma mesinha pequenininha. Mais nada. Mas só que ele fez todo esse falatório antes, para mim não entrar olhando com os olhos, tipo assim, poxa, tipo assim, esse cara dessa idade trabalha, tem um trabalho, tem um carro e tipo assim, não mora num lugar desse. Então, falou tudo, tipo assim, já vou preparar ela para quando ela entrar na minha casa. Ele já tinha entrado na minha casa. Ele já sabia onde eu morava e como que era a minha casa. Mas então ele falou todas essas coisas só para me grooming, né? Para mim poder olhar com outros olhos quando eu chegasse lá. Sim, sim. Uau. Impressionante. Sim. Mas, ó, o que mais que você acha importante citar aqui? O que foi demais? Bom, vamos chegar no final, onde tudo aconteceu, o que foi o final. Chegou a dar 3 anos? Sim. Um pouco mais. O que aconteceu para algo mais que você queira citar antes de chegar no final, para as pessoas que possam estar assistindo aqui, algum outro sinal importante que possa ali. Olha, sinais importantes quando a pessoa não te escuta, quando ela não quer conversar com você, quando nem na hora que tá todo mundo nervoso, não é bom conversar mesmo não, mas depois que tudo acalma, ela continua não querendo conversar com você, porque ela não quer e ela nunca vai reconhecer que ela tá errada. Sempre, ele falava para mim que eu não era boa mãe, por isso que meus filhos precisavam ser disciplinados por ele. Ele falava que eu não era uma boa esposa, por isso que ele agia da maneira que ele agia comigo. Então, sempre eles vão colocar a responsabilidade das coisas que eles fazem em você. Sempre. Não assume responsabilidade de nada. Responsabilidade de nada. E às vezes eu falei até algumas vezes para ele, falei, poxa, se você não gosta de mim, não quer estar mais no relacionamento, vamos separar então. Ele falava assim, não separo. Não vou destruir meu casamento. Se você quiser, você pode destruir o nosso casamento. Que casamento? Se não tem respeito, não tem casamento, ué. Já jogando a culpa em você. Já jogando a culpa em mim. Que se você separasse, você estava destruindo o casamento. Eu que estava destruindo, né? Não era ele com as atitudes dele. Ele falava assim também, se você trouxer para mim aqui os papéis para me assinar do divórcio, eu saio de casa. Porque ele sabia também que eu jamais ia ter coragem de ir lá na corte, a sangue frio, buscar os papéis e trazer para ele assinar e pedir para ele sair de casa. Ele sabia que eu não ia ter coragem de fazer isso. Então, o que aconteceu? Logo depois que a gente fez 3 anos de casado, começou a pandemia, e ele já estava muito, muito violento, não só comigo, mas com os meus filhos também. E eu já não estava aguentando mais. E um dia, ele tinha se... Porque ele me agrediu uma vez, e eu falei que eu não ia deixar mais da mesma maneira que estava, que eu ia falar com alguém. E eu falei com o pastor da igreja americana que nós íamos. E esse pastor sentou com ele, ofereceu ajuda para ele, de todas as coisas, ofereceu ajuda para ele psicológica, ofereceu até de levar ele no psicólogo, dirigir ele no psicólogo, porque a gente tinha só um carro. O que ele fez? Ele foi mais uma semana para a igreja. Depois dessa semana, ele nunca mais voltou para a igreja. Nunca mais foi na igreja comigo. E também não queria que eu fosse mais. Ele se converteu ao judaísmo dentro de casa, sozinho. E aí ele começou a não trabalhar no sábado. Dormir. Gente, me desculpa, Neide, mas eu não aguento. Não. Sozinho dentro de casa, ele se converteu ao judaísmo. Dentro de casa. Ele te avisou, você chegou em casa, ele falou, não sou mais cristão. Nunca fui, né, na verdade. Aí ele começou a falar para os meus filhos que não existia Páscoa, que não existia Jesus. Aí eu falei, não tem lógica isso. Começou a ficar com raiva quando a gente ia na igreja. Aí veio a pandemia, ele ficava com raiva porque eu assistia culto online, porque eu deixava as crianças assistir culto online. Aí um dia, era um domingo, eu tava na cozinha,
já tinha 2 semanas que ele não deixava as crianças sair do quarto. As crianças só saíam do quarto para ir no banheiro e para comer. Por quê? Porque elas não eram crianças comportadas, elas tinham que ficar de castigo. Ele tinha deixado, tava falando para minha filha que ela ia ficar, para minha filha do meio, que ela ia ficar de castigo até o ano no outro ano. Tipo 1 ano de castigo. Tipo, não é 1 semana, 2 dias, 3. Sabe quando você briga, tira o telefone, 3, 4 dias você devolve, conversa. Não, ele tinha falado para ela que ela ia ficar de castigo por 1 ano. Que ela não ia sair do quarto. E aí eu tava na cozinha, fazendo o almoço, e eu chamei as meninas para virem me ajudar. Implorava para ele para deixar as meninas andarem pelo menos no quintal, porque tava na pandemia, né? Então a gente dentro de casa, não sabia o que estava acontecendo. Nem para buscar comida ele deixava eu sair. Nem para buscar comida. Tá. Aí você tinha medo dele? Você tinha se sentia intimidada? Você tinha medo que ele ia te bater se você fosse contra o que ele falava? Eu tinha medo do que ele podia fazer para mim, eu tinha medo do que ele podia fazer para os meus filhos. E eu tinha medo do que ele podia fazer em geral. Daí, nessa época, eu já não dormia mais em paz. Eu já não ficava em paz tempo nenhum. Eu sempre achava que, tipo assim, que em algum momento ele podia, sei lá, pegar alguma coisa e tentar me matar, ou tentar me enforcar, ou fazer qualquer coisa. Ele já não ouvia nada do que eu falava. Tudo tinha que ser exatamente como ele queria. Tudo. Ele acordava 11 horas da manhã, o café da manhã dele já tinha que estar pronto. Ele fazia as orações dele, que ele tinha convertido, né, ao judaísmo lá em casa. Depois ele saía, fazia as coisas que ele queria fazer, tomava café, voltava para o quarto, colocava ordem, né, na casa, segundo ele, né, mandava cada um fazer uma coisa, ou então mandava as crianças para o quarto para ficar lá, e tipo assim, e era ele que governava a casa inteira, estava tudo sob o controle dele. E nesse dia eu queria que as crianças assistissem o culto online, o culto infantil. E aí eu chamei elas para poderem assistir. Como elas não podiam sair do quarto, eu fui pro quarto e levei o meu telefone. Aí ele pegou e chegou na porta do quarto e falou assim: tá aí, você fica só deixando as crianças olharem o telefone? Eu falei: não, tô deixando elas verem. Ele fez elas saírem, pegar bleach e lavar os baseboards da casa inteira. Aí eu esperei, pacientemente, não reclamei, esperei eles terminarem, e aí mostrei 1 a 1, porque ele pensou que era live, o que eu ia mostrar, era gravado. Aí eu esperei e mostrei de 1 por 1. Ele ficou muito bravo, muito nervoso, mas aí foi pra lá. Aí eu fui pra cozinha, chamei as meninas para poder me ajudarem a fazer o almoço. Ele falou: não, elas não vão te ajudar, não, elas vão ficar na cozinha, trancado no quarto. Ok, tá bom. Falei nada. Nesse momento, eu fiz uma oração, estava lá na cozinha, fiz uma oração e senti vontade no banheiro. Para ir no banheiro do meu quarto, eu passava na porta da quarto do meu filho mais novo. Na hora que eu passei na porta do quarto, eu vi ele cochichando. Aí, parei na porta e perguntei, falei: sobre o que vocês estão falando? É criança, você já viu, né? Aí meu filho já foi falando. Falou assim: ele tá me explicando aqui, mãe, como que eu tenho que orar. Eu falei: como é que você tem que orar? E a gente já tinha tido várias conversas. Eu falei: olha, você pode ser o que você quiser. Judeu, muçulmano, ateu, o que você quiser. Mas você me conheceu, eu já tenho minha religião e os meus filhos já têm a religião deles. Eu não quero que você fale nada dessas coisas para não confundir a cabeça dos meus filhos. Então ele foi não só contra, no caso, usando seus filhos, como a tua fé. A minha fé. As 2 coisas mais importantes para você. Sim, totalmente. Daí ele pegou e falou assim, e meu filho pegou e começou a falar, né? Aí ele já levantou da cama e falou assim: o que é que você tá fazendo aqui? Eu falei: não, tô perguntando. Aí meu filho foi falando, ele tá explicando pra mim, mãe, que não pode falar Jesus, que não pode. Aí eu peguei e falei pra ele: poxa, a gente já conversou, já te pedi pra você não falar assim. Aí ele já foi gritando, colocou o antebraço no meu pescoço e me jogou pra fora do quarto. E fechou a porta. Eu não ia deixar ele com a porta fechada, lá com meu filho dentro do quarto. Eu abri a porta do quarto e entrei e falei assim: eu já te pedi pra você não fazer isso. Aí meu filho ficou, né, aterrorizado, e ele começou a gritar e começou a briga do mesmo jeito. Antes disso, ele já tinha me machucado de várias outras maneiras. E a única vez que eu mostrei para alguém foi uma vez que ele quase quebrou meu braço, que uma vizinha minha foi lá em casa e queria me levar para o hospital, mas eu acabei não indo.
E quando ele me enforcou, que eu mostrei pro pastor, que o pastor primeiro queria chamar a polícia, depois eu falei que não, que eu queria que ele ajudasse ele, que ele tentasse ajudar ele. E ele tentou e ele não quis, e depois se converteu a uma outra religião, que até hoje eu não sei qual é, porque nenhuma religião cristã ou qual que seja apoia esse tipo de coisa. E aí, resumindo a história, ele me empurrou, me derrubou no chão, e as minhas filhas e o meu filho viram, todos eles viram. As outras vezes, eu acho até que eles escutaram muito, os gritos com certeza, mas assim, às vezes machucado, eu tenho certeza também que eles escutaram, mas eles nunca tinham visto ele fazendo. E aí a minha filha falou, não faz isso com a minha mãe. Ela não falou, ela gritou. Ela falou, não faz isso com a minha mãe. E ele já tinha vários episódios que ele já tinha tentado bater na minha filha mais velha. E eu sempre entrando no meio, sempre não deixando ele fazer. E na hora que ela gritou, eu tava no chão, ele tinha me derrubado, né? Mas ele se armou para ir para cima dela. E foi, antes disso, eu tinha ligado 3 vezes para a polícia. Em outras 3 vezes que ele tinha me machucado, mas eu não tinha tido coragem de falar nada. E uma vez até a polícia me ligou de volta, e eu falei que eu tinha ligado por engano. E nesse momento que eu vi ele armando para ir para cima da minha filha, eu gritei para ela, pega o telefone e liga para a polícia. Ela pegou o telefone e não conseguiu ligar, mas aí depois eu consegui levantar e eu mesma liguei. A polícia veio. Antes disso, só um parênteses bem importante. Nessa hora que eu estava na cozinha, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se o que eu estou passando for algo que o Senhor tenha para mim aprender, para mim e para os meus filhos, se for algo que o Senhor está permitindo, eu não estou aguentando mais viver desse jeito. Mas eu fico aqui, firme. Agora, se não for algo que o Senhor está permitindo, eu não aguento mais. Me tira dessa situação. Eu fiz essa oração mais ou menos 1h30 da tarde. 4 horas, e isso já tinha acontecido, ele já tinha me empurrado, a polícia já tinha chegado lá em casa, a polícia já tinha levado ele preso. 4 horas da tarde, já estava eu e meus filhos sentados na mesa de casa. E ele já tinha sido levado para a polícia. Então, assim, demorou, mas eu tive... Deus me deu força para ter realmente coragem de fazer. Depois disso, ele me ligou várias vezes, ele infringiu várias vezes a lei de não me contactar, porque ele queria que eu retirasse a queixa. Era a forma mais simples e mais limpa dele sair da história sem problema nenhum. Ele me mandou mensagens passo a passo do que eu tinha que fazer para poder retirar a queixa. Mas eu nunca retirei e nunca atendi, nem respondi nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nada do que ele me mandou. Graças a Deus. E quando a polícia chegou e quando você falou chama a polícia, qual foi a reação dele? Ele não estava nem aí, porque ele achava que eu não tinha coragem de chamar a polícia para ele. Ele achava que eu não ia conseguir. Espera só um minutinho. Tá. Meu telefone tá acabando a bateria. Já estamos acabando, pessoal. Ela está só terminando aqui a Neide para a gente responder algumas perguntas, porque senão vai ficar muito longa a nossa live, mas está muito interessante. Não dá para não deixar de registrar isso tudo aqui, porque eu tenho certeza que vai levar cura e libertação para muitas outras pessoas que podem estar passando por isso aí. E às vezes não sabe, né? Às vezes está nessa fase ainda de achar que vai poder ajudar. Não tem como ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? Não tem. Não tem mesmo. A pessoa que tem prazer no mal, ela vai buscar ajuda para quê? Se ela está feliz do jeito que ela está. Ela gosta de ser assim? Ela gosta de ser assim, ela não acha que tem nada de errado. Era sempre que ele falava para mim. Ele falava assim, você, tudo que fala para você, você fala que é abuso. Nada de abuso, não. Isso é cuidado, é zelo. Porque eu quero cuidar de você, porque eu quero cuidar da nossa família. Por isso que eu ajo dessa maneira, por isso que eu faço assim. Mas não é nada verdade. É só... Ai, meu Deus. Pronto, voltei. Eita. Aí, virou. Aí. Então, Neide, a polícia, você chamou a polícia, ele não acreditou, e quando a polícia apareceu... Então, ele não acreditou. Aí ele foi pro quarto, porque ele estava de bermuda e de camiseta, e de chinelo. E aí, como ele já
já é conhecido, já sabe como que é, o que acontece, né? O que ele foi? Ele foi trocar de roupa, e ele trocou de roupa e veio, e quando ele veio, ele abriu a porta, e aí quando ele abriu a porta, foi bem na hora que eu tava falando com o policial, e o policial tava falando se a gente tinha arma em casa. E aí eu peguei e falei que tinha só as facas da cozinha. E aí o policial pegou e falou assim, então vai pro quarto onde que tá as crianças e fica lá até a polícia chegar. Quando a polícia chegou, gente, eu ainda não queria que ele fosse preso. Eu ainda achava ainda que tinha alguma coisa, para você ter uma noção do dano psicológico que isso faz na gente. Eu ainda achava que ele não, que eu ficava com dó dele, imagina. Ele nunca teve dó de mim. Olha, ele fechou a porta de carro na minha perna. Ele praticamente quebrou meu braço. E meu braço direito ainda do trabalho. Ele me enforcou. Ele quebrou móveis do nosso quarto, me jogando neles. Uau. E várias outras coisas que ele fez. Fora o abuso psicológico e emocional. Mesmo assim, quando a polícia chegou, o policial era um homem e uma mulher. Um policial homem e um policial mulher. O policial homem, por causa no começo da pandemia, não sabia nada, ele falou assim, sugeriu, falou, você não tem uma casa de um amigo para você ir? Para mim, primeiro, perguntou se eu não tinha uma casa de um amigo para ir. Eu falei, não. E para você ter uma ideia, como eu estava com dó dele, mas ele não tinha nem um pouco de dó de mim. O policial falou assim, porque seria melhor, você tem a casa de um amigo para ir? Ele ligou para casa de um cara que ele estava fazendo uns trabalhos pro cara. E aí o cara falou, não, pode vir aqui para casa. Aí ele pegou e falou pro policial, não, eu tenho lugar para ir. Aí o policial já estava praticamente deixando ele ir para casa do amigo dele. Aí o policial falou assim, olha, você não pode encostar nela. Ela também não pode encostar em você. Aí você sabe o que ele falou? Fala isso para ela, porque ela já encostou em mim várias vezes. Na hora, eles eu fazem não isso. acreditei. Eu falei, o quê? Ele falou assim, ela já encostou em mim várias vezes. Aí eu falei assim, o que você tá falando? Eu falei assim, você quer que eu mostre pro policial? Eu falei, eu não tenho prova, eu não tenho amostra e nem prova de todas as vezes, mas pelo menos de algumas vezes eu tenho foto e vídeos aqui no meu celular. Você quer que eu mostre para ele? Nessa hora, a policial, a mulher, ela estava lá fora, falando com o comandante dela, para poder falar que ia ser resolvido assim, que ele ia para casa do amigo dele. Na hora que ela abriu a porta, eu estava falando isso. Ela tinha ido no quarto e conversado com as crianças também. Então, ela sabia que aquilo lá não era a primeira vez. E o policial estava tratando como se fosse a primeira vez, uma coisa, briga de casal, né? Tá todo mundo na pandemia, dentro de casa, né? E aquele estressezinho, assim, aquela coisa light, né? Não era nada light. Aí ela, ouvindo isso, ela voltou, foi lá fora. E quando ela veio, ela já veio dando ordem de prisão para ele. Ela já veio dando ordem de prisão para ele. E você aí, ficou com dó? Não. Não, aí já não fiquei com dó mais, não, porque ele ia me prejudicar, porque ele falou pro policial que eu machucava ele. Uhum. Que eu falei assim, realmente, eu devo ter encostado em você mesmo para me defender, com certeza. Eu já encostei em você para me defender. Daí, ele foi preso. Depois que ele foi preso, a policial ficou em casa, né, pegando as minhas informações e tudo. E aí ela falou para mim assim, ela falou, olha, não precisa você ficar com dó dele. Eu sei que não é a primeira vez. Ela falou. Eu sei que não é a primeira vez que isso acontece. E você não precisa ficar com dó dele, porque você tem que pensar nos seus filhos. E aí deu mais uma certeza de que eu tinha realmente feito a coisa certa. E desde esse dia, ele ainda voltou em casa uma vez para buscar as coisas dele, acompanhado de 2 policiais. E eu não tive mais contato nenhum com ele, a não ser na corte, que a gente teve injunction, que é uma ordem de afastamento mais séria do que só uma restraining order, né, que é só uma ordem de afastamento comum, e também do processo, né, da violência doméstica. Mas fora isso, eu não tive... até pro meu pai ele ligou, lá no Brasil.
Até pro meu pai. Ele ligou pro meu pai, aí meu pai não atendeu, né? Ele deixou uma mensagem. Aí, olha a manipulação. Ai, olha que eu amo o senhor demais, o senhor é um homem muito bom, eu gosto do senhor demais. A mensagem era assim, sem brincadeira nenhuma, 7 minutos. 1 minuto e meio era assim, ele falando pro meu pai, o tanto que ele gostava do meu pai. Depois de 1 minuto e meio era assim, eu sei que eu não posso falar com a Neide, mas se eu pudesse falar com ela, eu ia falar. Aí os outros minutos, os outros 5 e meio, era só as coisas que ele queria falar para mim, que ele falou na mensagem, porque ele sabia que meu pai ia fazer o quê? Ele já manipulou o seu pai para falar para você. Não, e ele sabia que meu pai, independente de qualquer coisa, ia mandar uma mensagem para mim. Uhum. Aí meu pai me mandou mensagem, 1 minuto e meio é ele falando do meu pai. O tanto porque que ele já queria te ter de volta, né? E já sabia que ali... Não, pra falar a verdade, não é ter de volta, porque eles não sentem amor pela gente. Tipo assim, não é... não. Abuso, te manter ali de volta com ele, né? Sob o controle dele. Manter de volta e acabar com o processo, com as coisas que estavam rolando contra ele, né? E outra coisa é tipo assim, eles sabem que dá trabalho ter uma pessoa totalmente dominada como eu estava, entendeu? Então é melhor ter, já que já está dominado, do que ir atrás de outro e passar pelo processo todo de novo. Sim. Entendeu? Verdade. Então, e aí, conta esse fechamento que foi o dia que você foi na corte. Você pode falar aqui pra gente como é que foi? Posso. A mensagem que Deus te entregou também, que é muito linda, emocionante também, para as pessoas verem, porque muitas pessoas falam, não existe justiça para essas pessoas, né? Deus sempre cuida da gente. Mesmo Sim. antes da gente saber, ele já estava... Imagina quantas coisas ele livrou você e seus filhos. Uhum, que a gente não sabe. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza que, tipo assim, milhares de coisas... Tem ali, por favor. Pedindo para ela pegar minha Bíblia. Milhares de coisas, eu tenho certeza que... Estava até falando uma coisa engraçada, de novo, se não fosse triste, né? Que eu estava falando com a Cris hoje, que uma vez ele ficou me chamando de bruxa. Eu falei, gente... Eu primeiro fiquei rindo, né? Depois eu falei assim, bruxa? Tipo, qual que é o... E depois eu entendi. Teve coisas que eu tenho certeza que ele maquinou, planejou, desejou fazer, mas ele não conseguiu. Não prosperou. Deus não permitiu. Pelo tanto que Deus não permitiu. Pelo tanto que eu estava orando e por tanto que Deus guarda a gente, né? E aí o desfecho foi que ele ficou tentando me contactar, ele fez um monte de coisa com o advogado, mudou de advogado, adiou várias vezes o processo rolou aí 1 ano, e aí chegou na parte, ele alegou legítima defesa. Meu Deus. Ele tinha me empurrado para se defender de mim, que eu estava ameaçando ele. Por isso que ele fez tudo que ele fez, porque ele estava se defendendo de mim. Sem levar em consideração, né, que as crianças, todos os meus filhos estavam vendo, né? E então ele usou isso. E aí foi só prolongando a situação. Eu, para falar a verdade, fiquei bem frustrada, né? Porque, nossa, nunca dava... marcava a corte, aí a gente preparava tudo, a minha filha mais velha ia, aí não dava certo, ele não ia. Não, estava com Covid. Não, tinha tomado vacina. Então, era sempre uma coisa. Aí, no final, o procurador me ligou e falou que iam fazer um acordo com ele. Eu não queria que tivesse feito acordo. Mas não era a minha decisão. Mas depois Deus foi me mostrando o porquê, né, que tudo aconteceu. O porquê que tudo aconteceu. A gente foi na corte, e realmente a procuradoria ofereceu um deal para ele, e o deal era o seguinte, que ele não ia ser julgado pela violência doméstica, ele ia ser julgado só por ter me contactado quando ele não podia. Mas aí eu tive a oportunidade de fazer algo, porque se a gente tivesse ido para a corte pelo que tinha acontecido, a gente só ia falar do que aconteceu naquele dia. O resto do abuso e todas as outras coisas que ele fez para mim, para minha filha,
né, que teve até o serviço social foi chamado para mim na minha casa uma vez, porque ele torceu a orelha dela tão forte que ficou marca, e aí ela chorou na escola, e o serviço social foi chamado na escola, e a polícia também. E eu tive que explicar todas essas coisas, e ele nem aí, nem aí. E eu morrendo de medo de perder meus filhos, e ele nem aí. Daí, o que aconteceu? Fomos na corte. Se fosse o processo, só isso que eu ia poder falar. A gente só podia falar sobre isso, não podia falar sobre mais nada. Como não foi só o acordo, eu tinha direito de fazer um pronunciamento. E aí eu orei. E gente, foi tão assim que eu não consegui advogado. Eu tentei arrumar advogado para poder ir comigo, para poder me orientar melhor, e não conseguia. E aí Deus falou comigo que ele era meu advogado, que ele iria estar comigo. Jesus é o nosso advogado. Ele iria estar comigo. E aí eu fui na corte, preparei um statement, né? Bem grande, com várias coisas, mas depois eu falei, Deus, eu vou falar o que o senhor tiver para me falar. E eu cheguei lá, o juiz falou, você tem uma coisa para pronunciar? Propósito. Quando eu cheguei lá, como que ele estava? Muito bem vestido, com me perdoem os judeus, ele estava com eu esqueci o nome agora, do negócio que coloca na cabeça, ele é judeu, né? E muito bem vestido. E, assim, totalmente, né, o perfeito. Sim. E aí o juiz acima de qualquer suspeita, né? Exatamente. Só que ele não imaginava que fosse acontecer isso. Eu fui e fiz o meu statement. No meu statement, eu falei várias coisas que ele tinha... Várias coisas que ele tinha feito, né, para mim. Várias coisas. E eu olhei no olho do juiz, falei tudo. E detalhe, eu levei meus filhos comigo. Os 3 foram comigo. Os 3 estavam sentados lá na corte. E ele... falei... Espera só um minutinho. Ninguém vai. Pronto, tá bom. Daí, o juiz deu a minha oportunidade de falar. Eu falei, citei as coisas que ele tinha feito, citei a maneira, o que ele tinha feito comigo, com as minhas crianças, a maneira que ele tinha abusado de mim, emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, até espiritualmente. E falei pro juiz da vez que ele quebrou os móveis do nosso quarto. O juiz olhou e falou assim, como? Ele quebrou o quê? As minhas crianças falaram que uma policial que estava chorando, porque eu não conseguia me controlar, eu tremia inteira. Até porque ele estava, né, no courtroom, na sala lá. E eu falei, quando eu terminei de falar, eu falei para o juiz o seguinte, eu falei para o juiz, olha, ele pode até ter se safado do que eu acho que ele teria que receber aqui, né, na corte, ele pode ter enganado policiais, a corte e tudo, mas tem um lugar que ele vai pagar por todas as coisas que ele fez comigo, com os meus filhos. Dessa justiça ele não vai se safar. Sentei. Quando eu sentei, o juiz perguntou o porquê qual que era o outro processo. Ele falou, o procurador falou. O juiz perguntou qual que era o nome das minhas crianças. O procurador não sabia. Eu levantei e falei o nome dos meus 3 filhos. Ele pediu para colocou todas as coisas, né, do acordo lá, e aí falou assim, para poder adicionar meus filhos. Então, não só me protegeu a mim, mas protegeu os meus filhos também. Amém. E no final, ele falou várias coisas para ele, né, o juiz falou várias coisas para ele, falando para ele que, inclusive, se ele entrasse em contato comigo, tentasse fazer alguma coisa comigo, ele ia ser preso sem direito à fiança. E realmente Deus foi meu juiz lá, porque eu não tinha, né, foi meu juiz, meu advogado, porque eu não tinha advogado, né, e ele tinha um advogado muito bom, bem igualzinho a ele, bem manipulador, bem mentiroso, mas bem tudo mesmo. Sim.
Então, e aí, mas mesmo assim, eu voltei para casa e eu ainda tinha, assim, no meu coração, falei, poxa, mas assim, sentimento, né, humano, né, poderia ter sido mais, né, porque ele teve que fazer, vai ficar em probation, vai ficar, vai fazer serviço social, vai ter que cumprir hora de serviço prestados, né, vai fazer anger management, vai fazer várias outras coisas. Mas aí Deus me deu, quando eu cheguei em casa, Deus me deu o Salmo 146. Posso ler? Fala assim: Aleluia, louvai, ó minha alma, ao Senhor. Louvai, Senhor, por toda a minha vida. Cantai louvores ao Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais capazes de te salvar. Quando ao espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se todos os seus planos. Feliz é aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cujo a esperança está no Senhor. No seu Deus é que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. O que mantém a sua fidelidade para sempre. Agora, olha essa parte aqui, gente. O versículo 7. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege. Nossa, agora eu vou até chorar. Protege os estrangeiros e sustenta o órfão e a viúva. Mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O Senhor de Sião reina de geração em geração. O Senhor, mais uma vez, o Senhor protege o estrangeiro. O Senhor sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. E aleluia, glória a Deus. Ele falou comigo. E estamos aqui, se cuidando, se tratando, orando, buscando a Deus, fazendo terapia, não só eu, como os meus filhos também, e com o desejo de que tudo que eu passei não seja em vão, seja para que Deus possa usar, né, possa me usar para ajudar pessoas que estejam passando por isso, porque realmente a gente já está ajudando, com certeza. A gente só entende de uma maneira totalmente diferente quando a gente vive. Exatamente. Realmente, só quando a gente vive. Nossa, Neide, não tenho palavras para agradecer. Glória a Deus por sua vida, pela vida dos seus filhos. Ele tem um propósito maior, nada é por acaso, né? Sim. E Deus já usava a sua vida antes, agora então, ninguém segura. Muito lindo o seu testemunho, né? Embora tenha sido muito difícil, como eu acabei de falar, Deus tem um propósito maior para tudo isso e é sempre para o nosso melhor, porque tudo sempre coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E eu quero te agradecer de todo o coração por você estar aqui. Hoje foi um dia corrido, né? Chegamos aqui um pouquinho atrasados, mas Deus nos sustentou e sempre sustentará. Agora eu vou dar uma lidinha aqui em algumas perguntas. Não importa o tempo da live, porque foi muito bom, né? Vai ficar aqui registrado e todos que assistirem serão abençoados. E a gente continua aqui mais um pouquinho, para daqui a pouco você poder jantar, eu também e todos. Mas vamos aqui, ó. A Candy disse exatamente, eles inventam, né? Isso desde o começo eu vou estar dando uma lida aqui. A Adriana Alves disse boa noite. A Gláucia Mana, pessoas se apegue com Deus, porque isso foi a pior coisa que já me aconteceu. E olha que já tive câncer. Já teve problema de saúde sério e um relacionamento desse mexe realmente com tudo, né, na vida da pessoa, mas Deus é maior, Deus é grande, Ele cuida dos seus filhos amados. A Adriana da Silva disse aqui, do nada ela voltou a se animar e comer direito, porque esse diabo voltou a procurar ela. Um belo dia ela matou a aula, dizia que ia no salão, tal hora e nada, até que decidi terminar, mas ela queria continuar. Nossa, a história dela se parece comigo. Deixa eu colocar aqui, ó. A Miriam Ribeiro falou, nossa, a história dela se parece comigo demais.
Se parece, né, Neide, porque eles se repetem, é o mesmo padrão, né, de funcionamento, de manipulação, controle. O que mais aqui? Deixa eu ver. A Selma falou aqui. Eu aguentei por 5 anos, muito triste mesmo. Esses são o próprio demônio. Eu era tão feliz antes, depois de 1 ano e meio sem contato. Eu nunca mais tive ninguém. Mas Deus restitui tudo e dá Amém. dupla honra. Amém. Aqui tem mais. Boa noite a todos vocês. Uma pessoa colocou aqui, Fabiane Carvalho, o modus operandi deles é a inspiração satânica. Eu falo bastante sobre essa parte espiritual no meu canal, algumas pessoas não gostam, mas não tem como, né, Neide, a gente ir para o lado espiritual. Não tem. A perversidade, uma maldade, independente do trauma da infância que eles passaram, cada um tem o livre-arbítrio de fazer a escolha que quer seguir, então eles vão abrindo as portas porque eles têm prazer no ódio, aquela dor que causaram nele, ele quer continuar causando nos outros, como um alívio para a dor dele, mas isso nunca vai aliviar. Só Deus e Jesus pode aliviar a dor de qualquer um de nós. É verdade. Deixa eu ver aqui a outra. Se tiver alguma pergunta, pessoal, pode fazer pergunta, porque aqui eu estou vendo só mais os comentários, né? A Adriana da Silva falou para ler o comentário dela. Será que eu já coloquei aqui? Adriana da Silva, esse narcisista perverso é famoso aqui na minha cidade, braço direito do prefeito reeleito. Até hoje creio que minha ex ainda... Ai, meu Deus. São falsos hipócritas. Luciana Domingo, sim, falsos moralistas, eles falam tudo de lindo, mas faz totalmente ao contrário, nas atitudes que a gente percebe de verdade quem eles são. Verdade. Deixa eu ver aqui. Silvana Catani, muito bom ouvir isso, gratidão. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Nossa, quando eu dormia no apartamento do meu ex-narci, eu sempre tinha algo que tentava me enforcar, eu acordava desesperada. Quando é psicopata, eles realmente, é algo assim... Os narcisistas, eles são mais escondidos. Que vem com eles, que vive com eles, né? Você não sente paz, você não consegue sentir paz, você não consegue dormir e, tipo assim, relaxar, ficar tranquila. O tempo inteiro você tá na energia deles, né? Naquela coisa de, sabe? Aquela alerta, né? O que vai vir agora? E você pisar em ovos? Você tinha, assim, cuidado o que você ia falar ou não, por medo da reação dele? Tanto eu quanto as crianças. Tipo assim, o que a gente podia falar? Será que se eu fizer isso vai chatear? E aí você começa, tipo assim, a deixar de ser você, né? Porque você tem que o tempo inteiro tá só pensando no que você vai causar ou deixar de causar no outro. Olha aqui a Eliene Ramos falou, praticamente é um milagre sair das garras desses monstros cruéis. Verdade. É um milagre mesmo, né? Milagre mesmo, só Deus para conseguir dar força para a gente ser resgatada, né? Sim. A Alexandre Santos diz, antes de ver os vídeos ficava muito confuso, hoje entendo que realmente era narcisismo. Sim, porque a gente sente na nossa intuição que tem algo de errado, é Deus já falando pra gente que tem algo fora do lugar ali, só que por a gente ter essa bondade, né, de ver o melhor no outro, a gente acaba, mesmo com tanta coisa que nem você falou, Neide, mesmo depois dele ter feito tudo o que fez com você, te jogado, quebrado o móvel com você, ter feito coisas com seus filhos, mesmo assim você ainda tinha aquela esperança, né, de ver ele bem, de achar que ele poderia melhorar, sim, de poder manter o casamento, né? Sim. É muito... a Gabi do Saúde Consciente está aqui. Linda, obrigada pela presença. Ela também fala sobre narcisistas. Ela também já teve um casamento com um psicopata. Ela falou aqui, ó, são frios, desconectados, cruéis, mas Deus cuida da gente sempre. Verdade.
Que mais? Deixa eu ver se tem perguntas. Eu vou descer aqui, porque teve muito comentário, graças a Deus, pessoal aqui. Mas deixa eu ver se tem alguma pergunta. Aqui essa pessoa falou, infelizmente eles são demônios, não querem ser curados. Não. Todo mundo falando, seres das trevas completamente. Por um lado eu fico feliz de ouvir isso, porque as pessoas estão acordando. Eu sempre falo, isso não é só um transtorninho de personalidade, não, gente. Tem muito isso não é só uma pessoa. Ah, não, é porque ele é assim, calado. Não, é porque ele tá nervoso. Não, não é não. Não. E eles são conscientes, eles sabem, eles planejam tudo calculadamente, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. O que falar, o que fazer, de que maneira agir. Falei da vez de entrar lá na casa dele, no apartamento que ele morava, como que ele fez. Sim, sim. Só para mim não entrar e pensar assim, poxa, você mora aqui, né? Tipo assim, não tem nada nesse apartamento? Como você é um homem dessa idade, tipo assim, todo arrumado, aí numa casa... O dinheiro é tudo nas roupas. Pior. Ai, ai. Deixa eu ver aqui, o que mais? Patrícia Lacerda, esses seres não vão escapar da justiça do Altíssimo. O meu narcisista 2 morreu de Covid, teve a vida ceifada. Deus, a gente não deseja nada de ruim a ninguém, né? Porque Deus, ele é o que sabe... A justiça de Deus, muitas vezes eu falo no meu canal também. Às vezes as pessoas ficam achando que a justiça de Deus é que algo de ruim aconteça na vida das pessoas, mas eu vejo a justiça de Deus, é Ele cuidando dos seus filhos. Lógico que se não tiver arrependimento, no juízo final, a gente já sabe qual é o destino. Eles também sabem. E outra coisa também, o Cris, que a gente tem, assim, uma ideia, tipo assim, gente, a vida deles já é horrível, sabe? A felicidade no momento que acorda, na hora que vai dormir. Imagina, você já vive uma vida totalmente só mentindo, sabe? Não tem nada que realmente preenche a vida deles. Então, isso já é uma tortura tremenda. Verdade. Alguém perguntou aqui, como se comporta um narcisista com formação em psicologia? Tendem a ser mais cruéis? Eu já fiz uma live aqui, inclusive com a Gabi, do Saúde Consciente, sobre isso. Não que eles sejam mais cruéis, né? Todos eles são cruéis, cada um tem o seu grau de perversidade, mas eles usam a fragilidade, a pessoa está indo buscar ajuda ali por um momento que ela não vai se sentir acolhida, ela vai ficar pior, ela vai sair de lá mais confusa. Assiste a live depois que eu fiz com a Gabi aqui no canal sobre narcisistas terapeutas, porque eles, independente da profissão, né, Neide? Vão estar sempre mentindo, manipulando, subjugando, tentando tirar tudo que a pessoa tem, tanto no emocional, no espiritual e no financeiro. Em tudo, né? Sim. É muito estranho, né? Tipo assim, por isso que a gente que é não vou dizer que a gente ninguém é perfeito, né? Mas a gente que é um pouco mais normal, não cabe na cabeça da gente como que a pessoa pode ser assim por escolha. Sim. Por escolher ser assim, escolher viver de mal com a vida, escolher fazer os outros sofrerem, assim, não entra na cabeça da gente, né? É difícil de aceitar, de entender, né? Mas eu sempre digo na palavra de Deus, diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E as características deles, né, são todas essas. Mas Jesus veio para todos. Então, muitos falam, não tem salvação, não tem exatamente porque eles têm prazer na maldade. Mas, assim como Saulo, na palavra, diz, ele teve um encontro com Deus, ele ficou cego e nesses dias ele pôde ver que aquilo tudo que ele estava fazendo era mal, ele achava que ele era maravilhoso, que era bom o que ele estava fazendo, e ele se permitiu ter essa consciência, e ele se arrependeu e foi salvo, foi o homem que mais trouxe pessoas para Jesus, né, a se converter a Jesus. Sim. Bom, eu creio que a gente conseguiu aqui passar
tudo que Deus queria que a gente passasse aqui para deixar aqui nessa live. Sim. Desculpa vocês que fizeram algumas perguntas aqui, não dá para responder todas, porque nós já estamos quase 2 horas aqui na nossa live, mas foi maravilhoso. Deus abençoe a todos, a você, Neide. Obrigada por ter vindo aqui, né, dar seu tempo aqui para a gente poder passar isso adiante nessa conscientização e que mais e mais pessoas possam ser libertas desse mal. Eu fico feliz que mais e mais pessoas têm essa consciência hoje em dia, estão assistindo vídeos, lendo livros, não é mais aquela coisa que antes, né, quase não se ouvia falar. Deus está levantando as pessoas certas, na hora certa, para que isso vá adiante e que todos possam reconhecê-los rapidinho. E que tomem coragem. O que você deixa aqui de final para essas pessoas que ainda estão no relacionamento, Neide? Assim, qual foi o seu maior aprendizado com tudo isso? Que você deixa de alerta para essas pessoas e algo que as dê força a continuar? Olha, a primeira coisa, assim, que eu aprendi muito porque, assim, eu também estava num momento muito frágil quando eu entrei nesse relacionamento. E assim, eu não prestei muita atenção a alguns detalhes e algumas coisas que eu mesma tinha de valores para mim, eu não prestei muita atenção. Então, a primeira coisa é essa, sabe? Antes de tomar qualquer coisa, de fazer qualquer coisa, de tomar qualquer decisão, assim, de entrar em qualquer tipo de relacionamento, busque a orientação de Deus primeiro, porque, sabe, assim, busque realmente saber, né, conheça a pessoa, veja como ela se comporta, nos momentos bons, ótimo, mas nos momentos ruins também, quando acontece alguma coisa com você. Uma coisa também que me chamou a atenção agora, né? Ele bateu o carro, eu tava no carro com ele, quando a gente tava namorando ainda. Em momento algum, ele perguntou como que eu tava. Depois da batida. Ele queria saber, né? O carro ele só xingou. E ele que bateu no carro da frente. Ele só xingou. Ele não perguntou pra mim, tipo assim, você tá bem? Eu que fui perguntar pra ele, você tá bem? Você tá bem? Ele só xingou o cara que freou, ele tava no telefone. O cara freou, ele bateu na traseira do cara. Então, tipo assim, mas né, nada dessas coisas, sabe? Depois ele falava qualquer outra coisa e eu já... Então, assim, a gente precisa se conhecer, sabe? A gente precisa conhecer quem que a gente é em Deus. E aí a gente fica um pouquinho mais esperta. Não falo para você também desconfiar de todo mundo, porque, né, a gente tem que confiar nas pessoas, né? Vale a pena confiar nas pessoas. Tem várias pessoas boas, de bom coração, que vale a pena você ter amizade, que vale a pena você se relacionar, mas a gente precisa se conhecer primeiro e a gente precisa suprir as nossas necessidades primeiro em Deus, antes da gente se envolver em qualquer tipo de relacionamento. E o que eu mais tirei, assim, de tudo isso que eu passei é o meu relacionamento com Deus. Antes eu conhecia ele de ouvir falar. Hoje eu conheço ele de estar aqui do meu lado e perto de mim, mesmo já sendo cristã, mesmo já tendo uma caminhada com Deus aí de um tempo, mas realmente, assim, isso tudo que eu passei me aproximou muito de Deus e me fez realmente depender totalmente dele, porque não tinha mais ninguém, nem que sabia, nem que podia me ajudar, a não ser ele. Que lindo. Lindo mesmo. É o mesmo aprendizado que eu tive com os relacionamentos que eu tive. É lógico que a gente não tem culpa nisso, porque a gente foi enganado, mas assim, o que você falou faz todo sentido, porque... Mas Deus, ele é tão querido, ele é tão amoroso, que ele permite essas coisas, mas é só até aonde tem que ir para trazer a gente de volta a ele. Uhum. E para a gente realmente ver que é só nele que estão todas as coisas, que só ele pode completar os nossos vazios, sim, as nossas carências, as nossas dores. Infelizmente, nós vivemos num mundo, enquanto Jesus não voltar, onde habita o pecado, a maldade e a ingenuidade de muitas das pessoas, que eu vejo que é uma das características das vítimas. Eu era muito ingênua. Eu acreditava que existia o mal, mas que ele estava longe de mim. As Sim. pessoas estavam próximas de mim, eu confiava. Eu pensava que eram pessoas boas, mas não.
no caso dos manipuladores, dos abusadores, os que estão mais próximos, aqueles que mais querem saber da nossa vida, que mais estão ali, quando tem todas essas evidências, essas coisas que você sente já ali na tua intuição, que algo não está batendo, que ao mesmo tempo que te dá, tira, pode desconfiar, porque grandes chances de ser um manipulador, uma manipuladora ali, realmente está perto, para tentar mesmo te destruir depois, usando contra você as suas próprias qualidades, seus valores. Mas tudo que você falou foi o que eu aprendi também, Neide, em relação a Deus. Deus é maravilhoso e Ele cuida de nós, Ele tem misericórdia de nós, porque nós também pecamos, né? Mas o nosso coração, a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente tem essa capacidade de superar e dar a volta por cima e sermos ainda melhores do que a gente era antes. Porque a gente tem o nosso refúgio, a gente busca no nosso Criador. Já essas pessoas não, né? Então, por isso que a gente tem que se afastar, independente do que for, do trauma, eu sempre falo, não é para ter pena, é entre eles e Deus. E a gente fica bem longe, que nem você falou, antes que seja tarde demais, porque imagina, o livramento maior foi a sua vida e a vida das suas filhas, dos seus filhos, né? De vocês estarem bem aí, porque se fosse um pouco mais além da maneira que ele já estava com tanta agressividade, imagina, poderia ter acontecido algo muito pior, né? Sim, com certeza. Graças a Deus por tudo isso. Enfim, beijos a todos, no coração. Fiquem com Deus. Neide, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Cris. Obrigada a todo mundo. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Linda. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.